sexta-feira, 26 de abril. Sempre nas sextas-feiras, nós temos um pequeno estudo adicional, uma leitura que nós fazemos para contribuir com o nosso aprendizado. Então, nós vamos ler, eu vou passar em Libras para vocês, o que está escrito no livro O Grande Conflito, da página 86 e página 87. Abre aspas, é uma citação de Ellen White. Abre aspas, eles não receberam toda a luz que devia ser dada ao mundo. Por meio desses servos, Deus estava guiando o povo para fora das trevas do catolicismo. Porém, havia muitos e grandes obstáculos a serem superados por eles. E Deus os guiou, passo a passo, conforme podiam suportar. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma só vez. Como o impactante brilho do sol ao meio-dia sobre os que durante muito tempo permaneceram no escuro, causaria rejeição. Portanto, Deus a revelou aos dirigentes pouco a pouco, à medida que podia ser recebida pelo povo. Outros fiéis obreiros deveriam surgir para guiar o povo ainda mais longe no caminho da reforma. Ou seja, durante muitos e muitos anos, as pessoas viveram em trevas espirituais. O que seriam essas trevas espirituais? Foi a falta de conhecimento. Porque o sistema de Roma papal, eles não ensinavam aquilo que tinha na Bíblia, e sim ideias próprias deles, que não combinavam nada com os ensinos bíblicos, com os ensinos de Jesus. Por isso, este período de 1260 anos foi um período de trevas espirituais, porque eles não tinham conhecimento nenhum, praticamente nenhum, a respeito do verdadeiro Deus. Pois quem mandava naquela época, o sistema de religião que imperava naquela época era o sistema de Roma papal. E eles estavam totalmente corrompidos. E não deixavam as pessoas estudarem a Bíblia. Por isso que o movimento da reforma, dos reformadores, foi muito importante naquela época. Uma outra citação do livro O Grande Conflito, páginas 88 e 89. Abre aspas. Em outra carta, um padre que havia se tornado discípulo do Evangelho, o nome é Hus, falou com profunda humildade de seus próprios erros, acusando-se a si mesmo de ter sentido prazer em usar vestimentas suntuosas e ter gastado horas em ocupações fúteis. Acrescentou então esses comoventes conselhos: que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupem sua mente, e não a posse de benefícios e bens. Cuidado para não adornar sua casa mais do que a sua alma. E, acima de tudo, dê atenção ao edifício espiritual. Seja piedoso e humilde para com os pobres, e não consuma seus bens em festas. Fecha aspas. Então, eu vou dar esse sinal para o John Hus. Ele
mas entendeu que a palavra de Deus que era correta. Então, você veja pelos conselhos que ele deu, como que era a vida dos padres e das pessoas que faziam parte do sistema romano papal. Ele aqui está dizendo que eles sejam humildes para com os pobres. Então, eles desprezavam as pessoas pobres. Eles não estavam nem aí, não cuidavam dos pobres como Jesus disse que deveria fazer. Eles também aconselham a ser piedoso, né? E não consumir seus bens em festas. Quer dizer, existiam muitas festas, eles gastavam, faziam festas que não são adequadas para o cristão, mas eles faziam. Eram coisas assim absurdas. E eles faziam com o quê? Até com o dinheiro que eles tomavam do povo. Então a igreja realmente era muito rica, mas ela ensinava heresias. Já disse para vocês, a palavra heresias são falsos ensinamentos que veio da ideia dos homens, das tradições, invenção das pessoas para subjugar os mais humildes, que não tinham estudo, que viviam na pobreza, que tinham problemas muito sérios que a igreja não dava conta de resolver. Né? Então, Deus revelou a verdade dele pouco a pouco. Né? E todos que acreditaram e seguiram, a partir dali, deixaram os ensinamentos falsos de Roma, que na Bíblia é chamado de vinho de Babilônia, né? São as heresias, porque foram crenças que foram trazidas de outras religiões pagãs. Religião pagã é aquela que não acredita no nosso Deus Criador, acredita em outras divindades. Então, esse sistema de Roma era uma mistura muito grande das coisas da Grécia, de Babilônia, do Egito. Então, era uma mistura muito grande que não tinha nada a ver com os ensinamentos de Cristo. Então, essas novas descobertas da verdade e foram ensinadas da forma como Deus, então, havia incentivado as pessoas a aprenderem. Era como se fosse uma nova luz que eles não tinham, né? E essa luz significa conhecimento do verdadeiro Deus. Então, a cultura promove valores, ideias, códigos morais que entram em conflito com o que a Bíblia ensina. Então, nós temos que ter cuidado com esse negócio de cultura. Se aquilo que a gente faz, come, veste, escuta, lugares que nós frequentamos, se eles não estiverem de acordo com a palavra de Deus, essa cultura não nos serve como filhos de Deus. São desafios que a gente tem que ver o que acontece no mundo, mas não seguir o mundo. As pessoas que são consideradas fiéis não podem aceitar esses valores distorcidos pela cultura. Você tem que pautar a sua vida, eu e você, como cristãos, filhos de Deus, nós devemos saber e procurar sempre qual é a vontade de Deus. O que Jesus faria nessa situação? Entenderam? Porque se você seguir a cultura, os valores do que está acontecendo aí no mundo hoje em dia, essas festas, filmes estranhos que ensinam coisas estranhas à Bíblia, as vestimentas, o jeito de se conduzir, o jeito de falar, não é? As comidas que as pessoas comem, tudo isso nós devemos evitar se não estiver de acordo com a palavra de Deus, certo? Então, quando o John Hus, vou dar esse sinal para ele, JH, tá bom?
Quando ele escreveu aquela carta que diz para ter cuidado e ser piedoso com as pessoas humildes e pobres e não consumir seus bens em festas, ele não estava falando só para o pessoal daquela época, falando para nós também. Então, hoje nós devemos ter muito cuidado com a cultura que está sendo espalhada no mundo inteiro para desviar as pessoas do caminho certo que Deus tem para os seus filhos. Jesus está voltando. Eu acredito muito nisso. Quando Jesus voltar, ele vai achar a mim e achar você de que jeito? Seguindo as coisas do mundo ou seguindo as coisas que ele pediu para a gente fazer? Então é importante o estudo da Bíblia, a oração, a ajuda, né, do Espírito Santo para nos esclarecer, não é? Para que a gente possa fazer a vontade de Deus e não a vontade das pessoas que estão ao nosso redor. Não fazer a vontade da cultura satânica que está aí espalhada pelo mundo inteiro. E também não trazer para dentro da nossa igreja coisas que desagradam profundamente ao nosso Deus. Ok? Vamos evitar, vamos cuidar. E quando nós tivermos o Espírito Santo nos acompanhando, nos guiando, aconselhando, nós com certeza vamos também receber de Deus essa força para evitar todo o mal. Que Deus abençoe você, você tenha um bom fim de semana, um feliz sábado e que nossa vida seja completamente reformada, não é? Convertida pelo Santo e Bom Espírito, com os ensinamentos corretos, não seguindo ao mundo, mas seguindo ao nosso Deus. Um forte abraço para vocês e bons estudos.